Irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um encontro dessa devocional que temos acompanhado. Convidamos a você neste dia a pensarmos sobre perseverança em meio à dor. O texto base dessa nossa devocional é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz na versão Nova Almeida Atualizada: E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Pedro escreveu essa carta preciosa para um grupo de irmãos, de cristãos, que foram espalhados por várias regiões devido a perseguições e perseguição por causa da fé em Jesus. A situação desses irmãos era de tribulação, de sofrimento. Então Pedro escreve essa carta pela forma que ele escreve para manter acesa a chama da esperança e fortalecer a fé destes irmãos. A situação que eles estavam vivendo era uma situação de perseguição e, por isso, dor, sofrimento. Isto nos faz lembrar, meus irmãos, a nossa caminhada cristã. Isso nos faz chamar que a chamada do Evangelho não é para realização pessoal, não é para satisfação pessoal, mas a chamada do Evangelho, a chamada para seguir a Cristo, é a chamada da cruz. Carregar a cruz, meus irmãos, significa sacrifício, renúncia, e por isso, dor. Todavia, essa dor, como diz o apóstolo Pedro aos seus destinatários, ela é passageira. Então, meus amados irmãos, nessa jornada cristã, nós somos chamados à perseverança. Perseverar em meio à tribulação, perseverar em meio à perseguição. O apóstolo Pedro fala que nós temos inimigos. Nós temos o mundo, nós temos a carne, onde ele cita para fugirmos das tentações da carne, e temos também como inimigo o diabo, que anda ao nosso derredor. Por isso, irmão, persevere nessa caminhada. Como o próprio texto base diz, que é o versículo 10 do capítulo 5, ele mesmo, Deus, irá nos sustentar e irá nos fortalecer. Então, meu irmão, acalme o seu coração. Como ele diz no versículo 7, o mesmo capítulo, coloque a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Diante das tribulações, não desista, persevere, pois assim como o Senhor e Mestre Jesus disse que venceu o mundo, você, pela graça de Deus, pode também vencer. A este Deus que nos fortalece, que nos fortifica, a Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém.